Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã, refletindo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos quase terminando esta série de reflexões sobre conhecendo Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Estamos trabalhando a respeito da vontade de Deus e o reino de Deus, aprendendo alguns princípios preciosos a respeito do reino de Deus. Aprendemos algumas parábolas do reino e seus princípios que precisam ser aplicados em nossas vidas como cidadãos do reino de Deus. E hoje nós vamos falar então sobre alguns princípios do reino e nós vamos falar então sobre o Sermão do Monte. Ele possui vários princípios muito importantes para nós. Nós precisamos entender que os ensinos de Jesus estão repletos de princípio sobre a maneira como nós devemos viver em seu reino. E o Sermão do Monte, capítulo 5, de Mateus até o capítulo 7, eles são um exemplo. Na verdade, eles são um guia valioso para nos ensinar a viver corretamente neste mundo ímpio que nós estamos vivendo. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 5. Nós não vamos precisar ler todo o sermão, deste capítulo, mas nós precisamos procurar os princípios de vida que Deus pode estar querendo nos ensinar a aplicar em nossas vidas hoje. Então, nós vamos ficar apenas com o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16, sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que diz assim: Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou com os seus discípulos e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. E ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembra? Reino dos céus, lugar. Reino de Deus, lugar onde Deus governa. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui eu gosto desse texto quando fala: e ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Nós precisamos entender que a visão de Jesus não é uma visão física, não é uma visão como nós temos. Mas Jesus tinha a visão espiritual. Jesus tinha uma visão especial, que ele conseguia saber o que estava acontecendo dentro de uma pessoa. A sua visão era ampla, ele conhecia o que ia por dentro do interior de uma pessoa. Jesus sabia o que eles pensavam antes mesmo deles abrirem a sua boca. Então, quando fala Jesus viu, ele viu a dor, ele viu o sofrimento, ele viu os conflitos, ele viu as confusões, ele viu a falta de perdão, ele viu muitas coisas nessa multidão e então ele traz para eles, assim como traz para nós, esses princípios preciosos de como nós podemos viver no seu
reino, desde já. Então, são um guia muito especial de como você pode ser feliz, bem-aventurado e bem-sucedido nesta terra. Porque ele está falando de princípios que nós devemos usar enquanto estamos nesta terra, convivendo nesta terra. E quais são esses princípios, então? Então, ele fala: bem-aventurado, feliz será aquele que é pobre de espírito, porque é dele o reino dos céus, fala o Senhor. Mas quem seria, então, o pobre de espírito? O pobre de espírito é alguém que submete a sua vontade a Deus e, pela fé, coloca Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Quem aceita o governo, o senhorio de Jesus em sua vida, quem se submete à autoridade e ao senhorio de Jesus, se torna então um pobre de espírito. E qual é o resultado da aplicação desse princípio na vida desta pessoa? Ele terá a vida eterna. Ele entrará no reino dos céus. As suas atitudes serão atitudes maduras, tendo uma compreensão fiel a respeito de si mesmo e de Deus. Mas ele fala: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui terra é terra, riquezas desta terra. Mas quem são os mansos? Os mansos é alguém que faz a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos e os considera como um empréstimo temporário de Deus. Então, um manso é aquele que sabe que tudo que ele tem foi Deus que lhe deu, pertence a Deus, ele é apenas um mordomo, ele é apenas um administrador. Por isso ele herda a terra, as riquezas da terra, porque ele sabe que aquilo que ele tem não é dele. O dono é Deus, ele é apenas um administrador. E quando a gente aplica esse princípio, então, o que nós podemos adquirir, diz a palavra de Deus, que nós adquirimos poder para viver sobrenaturalmente pela fé. Quando nós consideramos que tudo o que temos pertence a Deus e não a nós. Nós temos a capacidade para nos aproximarmos da promessa de Deus. Vai lá em Salmos, em Provérbios e veja todas as promessas para os mansos da terra. E você vai entender o que Jesus estava falando. A vitória contra a ira e a preocupação. Porque pessoas iradas e preocupadas, ansiosas e obstinadas é porque elas não aplicam o princípio da mansidão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, diz Jesus. Mas o que isso significa? Significa que alguém que tem simpatia e evidencia amor e perdoa sinceramente aos que ofendem. Os misericordiosos não são aqueles que só ficam fazendo bem para as pessoas, mas para Deus, o misericordioso é aquele que perdoa sinceramente aqueles que o ofendem. Então ele tem o espírito, o mesmo espírito que Jesus teve de nos perdoar. Ele tem um espírito perdoador. E o que ele adquire aplicando esse princípio da misericórdia? Poder para compreender o amor de Deus e liberdade para comunicar o amor de Deus para com os outros. E ele fala: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que isso significa? Então, o limpo de coração é aquele que limpou o seu coração, permitindo que o Espírito Santo controle suas atividades mentais, emocionais e físicas. É aquele que está sempre permitindo que o Espírito Santo sonde o seu coração, sempre mantendo a sua ficha limpa diante de Deus e diante dos homens. Esses verão a Deus. E qual é, então, qual é o resultado da aplicação desse princípio? Ele terá controle próprio ou domínio próprio espiritual, mental e físico.
e ele apreciará a sua vida na sua totalidade do ponto de vista de Deus. E bem-aventurados os pacificadores. O que são os pacificadores? É alguém que se dispõe a admitir que está errado e pede perdão a todos aquele quem ofendeu. Então, nós precisamos entender que o pacificador é aquele que não é orgulhoso, que ele, quando sabe que está errado, ele logo pede perdão àquele a quem ele ofendeu. Este é o pacificador. E é este, então, que aplica esse princípio, é ele que revela o amor cristão genuíno. É aquele que tem paz interior, porque o coração dele está em paz com Deus e também está em paz com os homens. Ele tem consciência livre da culpa. Ele assume a responsabilidade integral pelos seus pensamentos e pela sua conduta. Não fica arrumando bodes expiatórios, culpados para a sua atitude arrogante ou orgulhosa, mas é uma pessoa humilde que sempre admite os seus erros e pede perdão por eles. Quem é, então, bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça? Quem é? É aquele que deseja agradar ao Senhor, a ponto de seu alvo ser o de tornar cada princípio das Escrituras uma parte natural da sua vida. Olha que coisa maravilhosa! E ele vai ter sempre o quê? Qual é o resultado da aplicação desse princípio? Ele vai ter alegria crescente, um espírito satisfeito e sempre estará crescendo espiritualmente. Bem-aventurados os pesarosos. Quem são os pesarosos? Pesarosos é aquele que tem um coração compassivo e é sensível às necessidades espirituais, mentais e físicas dos outros. E o que essa pessoa tem, se ela aplica, se ela tem aplicação, porque é um princípio que precisa ser aplicado na nossa vida. Ela terá uma vida com sentido, com propósito. Ela terá capacidade criativa e resultados sobrenaturais na oração, porque ele é empático e compassivo com as necessidades espirituais, mentais e físicas das outras pessoas. E bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Quem é o perseguido por causa da justiça? Aquele que não receia partilhar a sua fé, as suas convicções com os outros, está ciente do fato de que os que não o aceitam como Jesus, não o aceitam com Jesus como o Senhor da vida deles, vão rejeitá-lo. Aquele que não tem Jesus rejeita aquele que tem. Mas qual é o resultado da gente entender isso? Partilhar a fé, sem medo, com ousadia. Então é ousadia de dar o seu testemunho e ele com certeza terá um galardão muito especial no céu. E por último, bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então, aquele que sabe manter a sua objetividade, o seu foco frente aos desafios contra a sua integridade. Mesmo que falem mal de mim, mesmo que me persigam, eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. O que esta pessoa tem? Ela tem amor e segurança naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez na sua vida e continuará fazendo em sua vida. Então, esses são os princípios do reino ensinado por Jesus. Vamos trazer isso para a nossa vida e para as nossas circunstâncias e a nossa vivência diária. E com certeza, nós seremos sim bem-aventurados, felizes e bem-sucedidos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.